beleza? Tudo na santa paz, tudo na alegria? Olha, é um prazer estar aqui com vocês novamente e agora para falar de um assunto bem interessante aqui na minha cidade também, sobre as festas de mastro na Serra. Aqui na Grande Vitória, acho que praticamente em todas as cidades tem festa de mastro ou já tiveram festa de mastro no passado. Eu acho que se você voltar na história uns 60, 70 anos atrás, praticamente todas as comunidades, os povoados, os perímetros urbanos aqui da malha da região aqui da Grande Vitória, que era uma malha bem mais rural do que agora, em todas essas regiões tinham sua festa de mastro, né? E as festas de mastro existem em outras cidades do Espírito Santo também, até Colatina, Ibiraçu, Linhares e talvez até nas cidades do norte do Espírito Santo, e existem também fora do Espírito Santo, em Minas Gerais. Eu tenho certeza que existe em Minas Gerais, mas deve existir também na Bahia, no Nordeste e outras regiões do Brasil. Nossa cidade da Serra, a gente tem várias festas de mastro aqui. Na Serra Sede, nós temos uma grande festa de mastro dedicada a São Benedito. Se você for para Nova Almeida, Balneário, que já foi um município específico, né? Ali limite com Fundão, tem uma festa de mastro também, e lá eles fincam dois mastros, o mastro de São Benedito e o mastro de São Sebastião. Descendo em Jacaraípe você tem a festa de mastro de São Pedro. Mais para baixo, em Manguinho, você tem a festa de mastro de São Sebastião também. Se você chegar aqui na região, do outro lado do Mestre Álvaro, aqui, né, a Serra Sede está de um lado do Mestre Álvaro, do outro lado você tem Pitanga, que tem festa de mastro também. Se você seguir aí em direção a Fundão, lá em Santiago, que é um bairro mais rural aqui da Serra, tem festa de mastro também. E aí em Fundão tem festa de mastro, em Timbuí tem festa de mastro, sobe aí para o norte, você tem várias regiões que tem festa de mastro. No caso aqui da festa de São Benedito da Serra, que é digamos, a principal aqui da região, você tem num primeiro momento a cortada do mastro na mata. Essa é uma festa bem mais... É um momento da festa bem menos aglomerado, é mais os festeiros principais, com alguns ajudantes, com alguns equipamentos pesados, né? Antigamente a junta de boi era utilizada para transportar essa madeira cortada, que vai ser usada no mastro, na festa. Hoje em dia usa-se um trator, né? Sobretudo aqui na Serra Sede, que é uma madeira, é um pau bastante grosso que eles cortam, do guanandi, que é uma árvore que está numa região de alagados, uma região assim mais de baixada, né, dessa região. Então depois dessa cortada você tem a celebração da cortada do mastro. Nesse momento aqui na Serra tem uma verdadeira dramatização popular. Um grupo de festeiros organizam uma junta de bois para transportar o madeiro cortado, bruto, pelas ruas da cidade, e atrás desse madeiro segue os grupos festivos, né? Você tem as bandas de Congo, que são tradicionais nessas festas de mastro, que acompanham, celebrando, musicando, fazendo o povo dançar, se alegrando com aquele momento. E você tem também aqui na Serra a banda de música, a banda estrela dos artistas, que acompanha esse festejo. Atualmente você tem outros momentos da festa também, com palcos, com shows, coisa parecida. Depois dessa cortada do mastro, e no caso aqui da Serra, ele é transportado em cima de um navio puxado em terra. Uma representação de uma embarcação feita de madeira sobre um carro de boi antigo, naquelas rodas de madeira contínuas, que dão aquele som característico, né? Esse navio é todo enfeitado, todo pintado, e ele transporta o mastro, e ele é puxado por um grupo de homens e por uma corda, e toda a comunidade puxa aquele navio, né, puxando aquela corda. Esse navio roda pelas ruas da cidade também, da mesma forma que foi feito o cortejo com a junta de bois e com os cavaleiros e com todos os elementos da festa. O navio ele é puxado em terra por essa pessoa, e atrás por esse grupo de pessoas, e atrás do navio vão todos os grupos festivos, as bandas de Congo, as diversas bandas de Congo da região celebrando essa festa. Até o momento principal da festa é quando esse mastro ele é fincado na frente da igreja matriz. Ela é em homenagem a São Benedito, por quê?
conta-se que um navio teve um naufrágio lá no mar de Nova Almeida. Dentro desse navio tinha um grupo de negros. Esses negros, na hora do naufrágio, na hora daquela situação difícil, em que eles estavam na iminência da morte, eles começaram a clamar a São Benedito, começaram a pedir a São Benedito a bênção do salvamento daquele sinistro marítimo, né? Conta a memória que esses negros se espalharam aqui na região da Serra, em diversas localidades rurais que existiam aqui no século XIX, e nessas localidades chegou num determinado dia que uma dessas lideranças, Crispiniano era o nome dele, ele reuniu essa turma para pagar uma promessa que ele tinha feito a São Benedito. E essa promessa consistia em montar essa banda de Congo e celebrar uma fincada de mastro com a bandeira de São Benedito na frente da igreja. Nas minhas pesquisas eu não consegui encontrar uma notícia de jornal, um documento escrito, um documento oficial que conta sobre o surgimento dessa festa. Na verdade eu não consegui encontrar nem a memória específica de um navio que tenha naufragado em Nova Almeida e que os negros tenham fugido. Só que eu encontrei um navio que naufragou naquela região. Na verdade, um navio que naufragou em Nova Almeida, outro navio que naufragou em Santa Cruz. É uma longa lista de navios que naufragaram na costa do Espírito Santo, no século XIX até o início do século XX. A navegação marítima ela era a principal navegação daquele contexto, né? E, inclusive, é interessante que nos jornais da época eles anunciam os naufrágios, as situações difíceis que aconteciam no mar. Era um assunto muito popular naquele contexto do século XIX. Você não tinha aviação, você não tinha transporte rodoviário, você não tinha transporte ferroviário, estava começando naquele período, né, mas era bem pouco ainda. E o principal meio de transporte era o marítimo, né, o transporte de alto nível, que levava para regiões longínquas como a Europa, rodava o mundo todo. Então o naufrágio era um tema muito constante nos jornais e era uma coisa que gerava até um certo medo por parte das pessoas. E existem muitos relatos de naufrágio associados à fé. Então era muito comum naquela época uma pessoa que era salva de um naufrágio em função da fé, em função da sua devoção, ela cumpriu uma promessa em terra, né? Ela cumpriu uma promessa. Ela ir na igreja fazer uma oração, ela dar um donativo para a igreja, ela fazer um ex-voto, né? Que era chamado um ex-voto de naufrágio. Era um quadro que eles colocavam na igreja expressando a vitória que Deus ou que algum santo tinha dado para aquele indivíduo. Então essa festa de São Benedito da Serra, usando aqui uma expressão do Câmara Cascudo, que é um grande folclorista brasileiro, ela pode ser enquadrada como um ex-voto de naufrágio, ou seja, uma promessa cumprida depois de um salvamento de naufrágio. Tinha muitos ex-votos, e ainda tem, de certa forma, que são votos que se faz após determinado acontecimento milagroso. E o ex-voto de naufrágio é um ato que se faz após um acontecimento milagroso relacionado ao mar, relacionado ao naufrágio. Tá? Muito se pergunta sobre a origem dessas festas de mastro, né? Se existe em tudo quanto é canto, qual é a origem delas, de certa forma? Essa memória popular que a gente ouve aqui contado pelo povo de geração em geração, ela é uma das explicações da origem dessa festa, aqui na Serra Sede. Talvez explique também a festa lá de Nova Almeida, né? Porque como a primeira festa tenha sido em Putiri, e os dois centros religiosos que existiam naquele período era a igreja de Reis Magos, em Nova Almeida, e a igreja de Nossa Senhora da Conceição da Serra, que eram dois centros religiosos onde a população ia se batizar, ia fazer o registro de nascimento, ia para as missas, fazer os casamentos, onde ia usufruir dos sacramentos. Então a igreja naquele contexto ali era uma instituição muito importante, muito poderosa, onde era feito praticamente os registros da comunidade, né? Então é possível que essa festa inicial, originária, tenha acontecido em Putiri e tenha migrado tanto para Nova Almeida quanto para a Serra Sede, né? Então as comunidades locais dessas regiões, elas
reproduziram essa festa original que foi feita em Putiri. Se você olhar na linha do tempo, você vai ver que ela foi para Nova Almeida, foi para Serra Sede, depois ela foi para Jacaraípe, depois ela foi para Pitanga, depois ela foi para Manguinhos, depois ela foi para Santiago e provavelmente depois foi para Fundão, para Timbuí e para outras regiões. Essa é a explicação originária das festas aqui na região da Serra.